Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Queridos, eu e você, nós somos o povo da esperança. Posso ouvir um amém? Amém. Queridos, eu e você somos o povo da esperança. Nós anunciamos a esperança, queridos. E a principal das esperanças que eu e você anunciamos, queridos, é a esperança da salvação. Posso ouvir um amém? Nós somos, queridos, os portadores dessa mensagem, queridos. Eu e você somos portadores da mensagem da salvação. Nós somos, queridos, o povo da esperança. Somos marcados pela esperança de Cristo Jesus. A esperança, queridos, da vida eterna, ela está nos nossos lábios. Nós anunciamos a esperança. Aonde, queridos, que o mundo vai olhar e vai encontrar esperança, queridos? Na igreja do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Nós somos, queridos, esse povo da esperança. Olha o que interessante, queridos, o que em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13 nos fala. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Logo depois de Paulo dar as instruções, queridos, sobre o que é o amor, ele descreve o que é o amor, queridos. Ele fala a respeito do amor e ele finaliza o versículo e ele fala assim, ó. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Mas o maior destes é o amor. Queridos, Paulo, queridos, ele coloca um tripé, queridos. E ele fala o que permanece nas nossas vidas é esse tripé. Que é a fé, a esperança e o amor. Desses três, o maior deles é o amor. E estamos, queridos, sendo reduzidos, eu e você, dia a dia, se estamos caminhando com Jesus, Jesus está marcando as nossas vidas, transformando as nossas vidas. Se o Espírito de Deus está nos convencendo, queridos, do pecado, da justiça e do juízo, se nós estamos permitindo, queridos, que o Espírito Santo nos constranja, transforme as nossas vidas, queridos, cada um de nós está sendo reduzido ao quê? A fé, a esperança e o amor. Quando nós ouvimos uma pessoa madura em Cristo Jesus, um crente maduro, ele vai falar do quê, queridos? Fé, esperança e o amor. Por quê, pastor? Porque é isso que permanece. É isso que vai permanecer nas nossas vidas, queridos. É isso que nós estamos sendo reduzidos. Nós estamos sendo esmagados, transformados, moldados por Jesus para sermos como Jesus e servirmos como Jesus. E as características desse moldar de Deus, queridos, vão nos centralizar em um tripé que se chama fé, esperança e amor. Posso ouvir um amém? Eu e você estamos caminhando para isso, queridos. Então, quando você conversa com uma pessoa que amadureceu a sua caminhada, ela sempre vai te ter uma palavra de fé, queridos. Ela vai sempre ter uma palavra de esperança. E ela sempre vai ter o amor de Deus fluindo da vida dela. A ponto de você conversar com ela e falar, nossa, tem algo diferente. Quando eu converso com essa pessoa, eu me sinto amado. Você já teve pessoas assim? Que você conversa e você fala assim, me senti valorizado, amado, tocado. Por quê? Porque o que nos resta, queridos? A fé, a esperança e o amor. E a Bíblia, ela é um livro de esperança. Posso ouvir um amém? A palavra de Deus, queridos, ela é um livro de esperança, queridos. A Bíblia é um livro que enche o nosso coração de esperança. Olha, queridos, o que Romanos, capítulo 16, no versículo 20 nos fala. Romanos, capítulo 16, no versículo 20. Preste muita atenção aqui. E o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês, e a graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. E o Deus do Shalom, o Deus da paz, ele vai fazer o quê? Ele vai esmagar a Satanás debaixo dos nossos pés. Queridos, essa é a nossa esperança. Não importa o levante das trevas, queridos. Não importa o quanto estamos sofrendo hoje. Não importa quão grande é a nossa luta. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. E nós estaremos, queridos, com Ele eternamente. Isso nos traz esperança.
Não importa, queridos, a batalha, não importa a luta, queridos. De quais pés, queridos, o Deus da paz vai esmagar Satanás? Debaixo dos nossos pés. Debaixo dos pés da igreja, queridos. Debaixo do corpo de Cristo. Os inimigos de Deus, queridos, estão sendo colocados para debaixo dos estrados dos pés de Cristo Jesus, através da manifestação e do crescimento glorioso da igreja. Consegue me entender? Queridos, os inimigos de Deus, queridos, estão sendo levados cativos para debaixo dos pés de Cristo Jesus. E nós somos o corpo de Cristo. Estamos caminhando, queridos, a passos largos de uma nova realidade. Estamos cada vez mais próximos, queridos, de uma nova realidade. Olha o que Apocalipse, queridos, capítulo 21, do versículo 1 ao 6 nos fala. Apocalipse 21, do 1 ao 6. Isso aqui tem que incendiar o seu coração. Essa é a nossa esperança. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aqueles que estavam sentados no trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu, quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Queridos, nós estamos a passos largos, queridos, dessa nova realidade, queridos. Existe uma nova realidade, novos céus e nova terra, o tabernáculo de Deus com os homens. Por isso que não tem como ser crente e pessimista ao mesmo tempo. Não encaixa, não tem como, queridos. Nós estamos a passos largos de uma nova realidade, queridos. Olha o que o versículo 4 nos fala, queridos. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não existirá mais morte, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Essa é parte da nossa esperança, queridos. Cristo Jesus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Todas as lágrimas, a morte, queridos, será vencida. A pior coisa, queridos, falando de forma natural, que pode acontecer comigo e com você é o quê? É a morte. E o último inimigo a ser vencido é a morte. Deixa eu falar uma coisa para você. Um dia os céus vão se rasgar, Jesus vai aparecer, queridos. O mar vai dar os seus mortos, a terra vai dar os seus mortos. As pessoas vão ser ressuscitadas com um corpo glorioso. Nós, se estivermos vivos, seremos transformados. O nosso corpo vai ser transformado e a morte vai ser tragada, queridos. Não vai mais haver luto, não vai mais haver dor, não vai mais haver morte, choro, pranto. Essa é a nossa esperança. Você consegue me entender? Essa é a nossa esperança, queridos. Por isso, queridos, existe esperança. A morte será vencida, porque as primeiras coisas se passaram, queridos. A Bíblia é um livro de esperança. Billy Graham fala assim:
Eu li a última página da Bíblia. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, queridos. Posso ouvir um amém? Estamos a caminho da vitória, queridos. Estamos cada dia mais próximos da manifestação de Cristo Jesus. E eu e você fomos chamados para uma viva esperança. Olha o que 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao 3 nos fala. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Queridos, eu e você fomos gerados de novo, regenerados em Cristo Jesus. Nós nascemos de novo, tivemos uma experiência com o novo nascimento. Eu e você fomos regenerados ou gerados novamente. Cada crente, queridos, cada um que recebe a Jesus passa pelo novo nascimento. E quando nós nascemos de novo, nós somos regenerados, queridos. Gerados novamente em Cristo. Aquilo que é carne é carne, aquilo que é espírito é espírito. Nascemos do Espírito novamente. Fomos regenerados, queridos. Olha o que Efésios capítulo 2, versículo 12 nos fala. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estrangeiros à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Presta atenção aqui, antes de sermos regenerados, de nascermos de novo, de encontrarmos Jesus, queridos, eu e você, queridos, naquele tempo estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças de Deus não faziam parte das nossas vidas, a gente não tinha sido enxertado ainda nas promessas de Abraão, queridos. Nós estávamos separados dessa promessa, e o que acontece? Nós não tínhamos esperança. Toda pessoa que não está em Cristo Jesus, ela não tem esperança. O medo da morte a domina. Ela não tem esperança. E sem Deus no mundo. Às vezes as pessoas falam, pastor, mas é difícil ser crente, né? Queridos, difícil é não ter esperança e viver sem Deus nesse mundo miserável que a gente vive. Aleluia. Sim ou não? Agora, quando nós somos regenerados, nós estamos vivendo, queridos, uma vida e uma vida em abundância, queridos. Eu e você, por natureza, éramos pecadores, inimigos de Deus. O pecado de Adão, queridos, nos contaminou. Além do pecado de Adão, queridos, os nossos acúmulos de pecado nos faziam separação de Deus. Agora nós fomos chamados à vida, fomos chamados para estar próximos de Deus, fomos regenerados e o nosso coração se enche de esperança. Posso ouvir um amém? Queridos, nós temos esperança. Com o novo nascimento, queridos, nós temos aquilo que nós não tínhamos. Sem Cristo não tínhamos esperança, estávamos sem Deus no mundo, não podíamos ser consolados, vivíamos uma vida sem esperança. Graças a Deus por Jesus. Graças a Deus que Ele catou cada um de nós, queridos, em um tremendal de lama, em um tremendal de pecado, nos tirou, queridos, nos santificou, nos firmou em uma firme rocha. E hoje eu e você podemos olhar, queridos, para os textos de Apocalipse, queridos, que apontam para um futuro e falar, eu vou estar lá sentado com Cristo Jesus. No grande e terrível dia, vai ser grande para cada um de nós que tem Jesus como Senhor. Não vai ser mais terrível. Por que é grande e terrível?
grande para os que são salvos, terrível para os que vão ser condenados. E eu e você seremos salvos em Cristo Jesus. Vamos sentar nas bodas do Cordeiro, queridos. Abre um parênteses aqui, queridos. Vamos conversar aqui, nós aqui. Queridos, comer é bom, né? Sim ou não? Fala a verdade, comer é bom, né? Poxa, uma picanha, um churrasco. É bom, não é? Um coraçãozinho. Sim. É ou não é? Uma lasanha. Uma maionese da Edel, assim, lá do restaurante, assim, ó. Com arrozinho, com feijão. Não é bom, queridos? Queridos, se nesse mundo caído, queridos, é tão bom comer. Agora imagine as bodas do Cordeiro. Aonde você come e não engorda, queridos. Vai dar para comer bastante sorvete, aleluia. E não engorda. Não tem colesterol, triglicerídeos, queridos. Você não tem que se preocupar mais com isso. Corpo novo, queridos. Sem dor no joelho, sem artrite, artrose, osteoporose. Tudo novo. Você consegue me entender? A gente brinca, queridos, mas essa é a nossa esperança. Não haverá mais dor. Não haverá mais choro. Não haverá mais luto. Porque o Senhor Jesus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Hoje, exatamente hoje, queridos, fazem 18 anos que meu pai se foi. 18 anos hoje. Todos aqui talvez já tenham perdido alguém que ama. Um dia nós vamos nos reencontrar. Juntamente com aqueles que nós amamos, queridos. E nós vamos estar junto com Jesus. Nós vamos poder nos abraçar novamente. Essa é a nossa esperança. Nem a morte, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. E pode nos roubar essa esperança. Um dia, queridos, um dia, naquele dia, nós vamos estar com aqueles que nós amamos. Essa é a verdade, queridos. Olha o que 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 nos fala. Bendito, bendito, bendize, ó Senhor, a minha alma, bendito. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Bendito seja o Deus e Pai, aquele que segundo a sua grande misericórdia, não é pequena, mas é uma grande misericórdia, queridos, nos gerou para uma viva esperança. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Esse fato, queridos, que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, é a chave da nossa esperança. Por quê, pastor? Porque a morte vence a vida e a ressurreição vence a morte. Queridos, a morte vence a vida, amém? E a ressurreição vence a morte. E Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, está sentado à direita de Deus Pai, e hoje Ele intercede por cada um de nós, e os seus olhos estão sobre as nossas vidas. Por isso que é bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que o ressuscitou dentre os mortos. Jesus venceu a morte, queridos. O nosso último inimigo a ser vencido foi vencido por Cristo Jesus. E se Jesus venceu a morte, queridos, eu e você vamos vencer a morte. Você sabia que você vai ressuscitar? Você sabia que você não precisa ter medo da morte? Você não precisa ter medo da morte. A morte vai ser só uma passagem. Como um abrir e fechar de olhos. Quando você abrir os olhos, você fechar até teu último suspiro.
quando você der seu último suspiro, seus olhos vão fechar e de repente eles vão se abrir e vão olhar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, estendendo a mão, falando: vem. Nós não precisamos ter medo da morte. Olha o que Romanos capítulo 8, versículo 11 nos fala. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ele habita em nós e naquele dia ele vai fazer o quê? Revivificar o nosso corpo. Por isso que nós não precisamos ter medo, queridos. Aqui podemos ver 2 pontos de esperança, queridos. Uma esperança e a promessa para o dia a dia, e outro para o futuro. Nós podemos olhar esse texto, queridos, e jogar ele lá para o futuro. Um dia nós vamos encontrar Jesus, nós vamos ressuscitar e sermos transformados, mas nós podemos aplicar ele dia a dia. Por quê? Porque o Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ele habita em nós. Você consegue entender? O mesmo poder, queridos, a mesma graça, o mesmo favor que ressuscitou Jesus entre os mortos, ele habita em nós. E dia a dia ele vai nos instruindo. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, o Espírito Santo habita em vós, queridos. O Espírito Santo habita na minha vida, habita na sua vida. Deus decidiu habitar em nós. Temos essa presença constante de Deus nas nossas vidas. Preste atenção aqui, queridos. A grande diferença, queridos, para o Antigo, para o Novo Testamento, queridos, é que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o Espírito Santo vinha sobre as pessoas, realizavam a obra e saía. Agora nessa nova aliança, queridos, pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu pelo seu sangue derramado na cruz, o Espírito Santo habita em nós. Jesus subiu ao Pai, rogou a Deus, o Espírito Santo foi enviado, ele habita em nós. Creia que o Espírito Santo habita em você. Pastor, mas eu não sinto, eu não percebo. Queridos, creia. Não é pelo que você sente, é pelo que você crê. Creia, fale para você mesmo, o Espírito Santo habita em mim. O Espírito de Deus está sobre a minha vida. O Espírito Santo me convence, o Espírito Santo me direciona. Não tenha medo, queridos. Continue falando, até isso se tornar uma verdade na sua vida. E aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Queridos, assim como Cristo ressuscitou, eu e você vamos ressuscitar. O Espírito que habita em nós vivificará o nosso corpo mortal. Vamos ser revestidos de vida. Essa é a nossa esperança. Revestidos, queridos, é igual vestir uma roupa bem apertadinha. Vamos ser revestidos de vida, cheios de vida, de ânimo, de alegria. Quer ver uma coisa? Deixa eu falar uma coisa para você. Abrir um parênteses aqui. Você já acordou assim um dia assim, ou vários dias, e você fica olhando para a tua vida e você percebe que está tudo ok. Mas mesmo assim, dentro de você parece que tem algo errado. Parece que nada está certo, as coisas não estão no lugar. Sabe, daí você vai lá e arruma a casa, né? Porque você acha que é externo. Daí você começa a fuçar nas coisas, ajeita uma coisa aqui, ajeita outra coisa aqui. Daí você para, você percebe que está meio estranho dentro. Já aconteceu com você? Não acontece muito, às vezes, assim, direto. Sabe por que isso acontece? Porque o mundo que nós vivemos não era para ser assim. A criação, queridos, foi criada perfeita. Posso ouvir um amém? Foi criado perfeito, sim ou não? Com a queda, queridos, entra a assolação, entra a destruição, entra o pecado. E, queridos, quando nós somos regenerados em Cristo, queridos,
Nós temos contato com Deus, queridos. A nossa percepção é do plano original. E no teu espírito, por mais que você não consiga racionalizar isso, no teu espírito, você percebe que as coisas não são como deveriam ser. E você começa a achar que é outras coisas, queridos, mas não é. É um senso da verdadeira realidade. Você percebe que você está vivendo em uma realidade caída e você começa a ficar... Daí você acha, nossa, estou depressivo, estou triste. Não, crente, você não está depressivo. Você está comparando realidades verdadeiras, queridos, com realidades caídas. E você está concluindo que não está no lugar. E por isso que eu nunca estou me encontrando, não me acho, parece que as coisas não... Você está me entendendo? Porque nunca você vai se sentir confortável nesse mundo caído se o Espírito de Deus habita dentro de você. Porque você vai olhar para a situação econômica, política, você vai começar a olhar para as coisas e aquilo vai te remoendo, revoltando. Você não se sente confortável. Você olha para as pessoas que não têm Jesus, parece que elas estão assentadas em um lugar bom, tão confortáveis. Por quê, queridos? Porque estão confortáveis na realidade que elas vivem. Nós fomos regenerados, queridos, e transformados. Nós não conseguimos mais nos encaixar nesse lugar. Posso ouvir um amém? Ah, pastor, então nós queremos sair fora. Não, queridos, não é para sair fora, é para tentar consertar esse negócio, essa bagunça. E se cada um fizer um pouquinho, nós vamos preparando o caminho para quando ele voltar, ele terminar de arrumar tudo. Posso ouvir um amém? Você consegue entender isso? Mas por que, pastor, você está pegando no pé que a esperança é tão importante? Queridos, a esperança é extremamente importante. Nós precisamos colocar lentes de esperança nos nossos olhos. Lentes de esperança. Queridos, um pesquisador, queridos, com o nome de Kurt Richard, ele publicou um artigo em 1957, queridos. Ele fez um artigo, queridos, e ele fez uma pesquisa, queridos. E ele colocou ratos, queridos, em um recipiente de acrílico. Presta atenção aqui, ele colocou ratos em um recipiente de acrílico, com água. E ele soltava os ratos ficavam nadando. E não tinham como ele sair. E ele ficava olhando os ratos até eles se afogarem. Isso é uma pesquisa, ele estava fazendo uma pesquisa, ele ficava vendo. No teste inicial, queridos, a média dos ratos nadando era 15 minutos. Depois de 15 minutos, o que acontecia? Os ratos desistiam de nadar e morriam afogados. Ele refez o teste, ele fez o primeiro teste, ele refez o teste. Fez a mesma coisa, caixa de acrílico, colocou água, jogou os ratos. Quando os ratos estavam para morrer, queridos, quase mortos, o que ele fazia? Ele resgatava os ratos. Tirava os ratos, secava eles, dava de comer e colocava os ratos para descansar. Ele resgatava os ratos. Esses ratos resgatados, ele fez o quê? Ele fez um terceiro teste. Ele pegou esses ratos e jogou dentro da água de volta, no acrílico, na água com o acrílico. E esses ratos começaram a nadar. Sabe qual que foi a média de que esses ratos nadaram? 60 minutos. 60 minutos. O recorde, queridos, foi um rato que nadou 81 minutos. Queridos, eles saem de 15 minutos, que era a média dos ratos. Eles são resgatados, colocados na mesma situação novamente, e eles lutam por 60 minutos, a ponto de um rato lutar por 81 minutos. Por que ele lutou, queridos? Porque ele tinha esperança de ser resgatado. Se um rato de laboratório, queridos, que foi resgatado uma vez, tem essa esperança, quanto mais eu e você que fomos regenerados em Cristo. Temos uma esperança, queridos. Tem como a gente ficar pensando assim, vai acabar tudo, tá ruim. Não, queridos, pelo amor de Deus. Nós fomos resgatados uma vez daquela vã maneira de viver, daquela vida miserável que a gente vivia. Jesus é vivo nas nossas vidas. Aleluia! Ele nos resgatou, queridos. Queridos, se quando você estava no mundão velho lá, se aguentava fazer um monte de coisa, vivia de qualquer jeito, queridos, aguentava. Queridos, às vezes o crente, queridos, se converte, queridos, ficava no bailão a noite inteira, queridos, vem para a vigília, não aguenta 10 minutos, tá lá. Ah, pastor, estou com sono, mas na festa ficava lá, né? Aleluia. Você entendeu? Nós fomos regenerados, queridos, chamados para uma viva
Esperança, por isso que a esperança é importante, queridos. A esperança nos move, queridos. A esperança nos dá ânimos para enfrentar o presente. A esperança é o combustível para o presente. Olha o que Lamentações, capítulo 3, versículo 21 ao 23 nos fala. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Queridos, o contexto, queridos, de Lamentações de Jeremias, queridos, é a destruição de Jerusalém em 1586 a.C. Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói a cidade, leva o povo para o cativeiro, aonde eles vão ficar 70 anos. E eles estão nesse contexto, queridos. E o livro de Lamentações é acerca dessa situação miserável e humilhante que se encontra o povo de Deus. Eles estavam presos, cativos, queridos. Eles estavam sendo oprimidos, queridos, pelo rei Nabucodonosor. Eles estavam em uma situação terrível. Lamentações, queridos, capítulo 3, versículo 21. Olha lá o que ele fala. Quero trazer à memória o que pode me dar. O que temos trazido à memória, queridos? O que eu e você temos colocado na nossa mente, na nossa memória? Quais imagens nós temos visto, queridos? Se ratos lutaram por 60 minutos para sobreviver, queridos, com a esperança de serem salvos, quanto mais eu e você. Lutamos, queridos, pela esperança de um reino, queridos. Trazemos à memória aquilo que nos traz esperança. Combatemos o bom combate diário. Por quê? Porque nós temos uma esperança, queridos. Vamos vencer a carreira e guardar a fé. Vamos ouvir do nosso Senhor, servo bom e fiel. No que você tem pensado, queridos? O que você tem trazido à memória? Queridos, a esperança nasce porque Deus é bom, não por causa da circunstância. Posso ouvir um amém? Não tem a ver com circunstâncias, queridos. As circunstâncias podem estar ruins, queridos, mas a esperança nasce porque Deus é bom. Olha o que Lamentações 20, capítulo 3, versículo 22 a 23 nos fala. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Queridos, a situação de Jeremias não era boa, queridos. Ele estava preso, cativo, no cativeiro da Babilônia, queridos. Algo terrível para um judeu. As circunstâncias estavam ruins, mas ele falava, vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. Por que Jeremias trazia à memória o que dava esperança, queridos? Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Você está aqui hoje, sentado, ouvindo a palavra de Deus, vivendo bem, comendo bem, queridos, porque as misericórdias do Senhor estão sobre a sua vida. Porque é a única razão de nós não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, queridos. As misericórdias do Senhor estão sobre as nossas vidas, queridos. As misericórdias do Senhor estão sobre o Brasil. Posso ouvir um amém? Não vivemos por circunstâncias. As circunstâncias estão difíceis, queridos, mas grande é a fidelidade de Deus sobre a nação brasileira. Grande é a fidelidade de Deus sobre as nossas vidas, queridos. Não importa a circunstância, eu e você vamos continuar acreditando. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas estão por vir. Deixa eu só ratificar uma coisa aqui dos ratinhos, queridos. Não são 60 minutos, são 60 horas. É um artigo publicado, queridos. De 15 minutos, eles nadaram 60 horas. E o recorde foi 81 horas, tem o artigo.
o poder da esperança. Quanto mais eu e você, queridos, que fomos resgatados em Cristo Jesus, devemos exalar a esperança. Um dia Ele vai voltar, queridos. Um dia os nossos olhos vão ver Ele. Um dia nós vamos ser envolvidos pelo seu amor, queridos. Um dia, queridos, esse corpo que está se desgastando, queridos, vai ser transformado. Vai haver a redenção do nosso corpo. Não haverá mais pecado, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais destruição, angústia. Porque as primeiras coisas se passaram. Novos céus e nova terra serão estabelecidos. Essa é a nossa esperança. Nesses dias, queridos, de grande batalha espiritual, de grande luta pelo Brasil, nós precisamos lembrar de qual é a nossa verdadeira esperança. E nós somos o povo da esperança, que anunciamos esperança, que anunciamos ao perdido, que anunciamos ao pecador. Existe vida e vida em abundância, existe uma transformação, existe restauração, existe regeneração, existe a possibilidade de viver uma nova vida, existe esperança na igreja de Cristo. Existe esperança dentro das nossas casas. Existe esperança nos nossos grupos familiares. Existe esperança nas nossas reuniões de jovens. Existe esperança no meio das nossas crianças. Existe esperança, queridos, porque Jesus venceu. Eu e você somos o povo da esperança. Você recebe essa palavra no seu coração? Quero te convidar a você se colocar em pé.